Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez com o podcast da Armelin para falar de varejo. É um projeto que está sendo um sucesso aí nas redes. Quero mais uma vez agradecer aí a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos canais, que estão nos acompanhando aí nas nossas redes sociais. E quero falar também sobre os comentários, né, que estão trazendo aí com relação ao podcast. Estou percebendo aí que a nossa proposta está atingindo aí o nosso objetivo, as pessoas estão muito felizes com os comentários, os convidados que nós estamos trazendo aqui têm abordado assuntos assim muito importantes para o varejo. E como nós já falamos no início, né, o objetivo principal do podcast é levar soluções para o varejo. Aqui nós não apontamos defeito, nós não fazemos críticas, nós mostramos que existem caminhos mais tranquilos, mais fáceis, caminhos até mais suaves, né? Para nós chegarmos aonde nós queremos, que é o resultado que todo mundo busca aí. Antes de nós falarmos do nosso podcast de hoje, eu quero falar sobre um assunto importantíssimo, né, onde quero presentear aí, parabenizar a equipe da Armelin, né, por essa conquista. A Armelin ontem ela foi homenageada e recebeu esse título, né, do selo social, né, uma ação fantástica que nós fizemos aqui na cidade de Salto, uma ação foi uma iniciativa que gerou impacto social e nós tivemos aí algumas pessoas que receberam treinamento para o varejo. E eu queria compartilhar com vocês que nós estávamos num supermercado aqui na cidade, no Delta, e encontramos uma pessoa que fez parte do projeto. Esse projeto foi em parceria com o CRAS, onde nós tivemos algumas participantes, né? São mulheres para trabalhar no varejo, e essas pessoas foram treinadas pela equipe da Armelin. E aí nós encontramos uma das pessoas que estava lá no Delta trabalhando. E ela veio nos agradecer. Essa pessoa ela estava com uma situação bem difícil, até com uma certa depressão. E hoje ela fala assim: olha, eu estou muito feliz por ter essa oportunidade. Cheguei aqui na empresa já com uma certa bagagem, um conhecimento para iniciar os trabalhos, e ela está indo super bem. E esse é o objetivo, né? Como nós sempre falamos, o slogan da Armelin é evolução do varejo, melhorando a qualidade de vida para as pessoas, né? E por isso nós criamos mais essa ferramenta que foi o podcast da Armelin. E para continuar com esse projeto maravilhoso, eu não poderia deixar de trazer aqui, em algum momento, tá? Uma pessoa que eu tenho assim um respeito muito grande, é uma pessoa que, além de muito meu amigo, eu respeito muito a sua sabedoria, o seu conhecimento, tem uma história de vida fantástica, e hoje vocês vão ver o quanto isso vai poder nos ajudar a repensar sobre algumas situações que nós estamos vivendo hoje no nosso dia a dia. Então, vamos falar hoje aí de um tema, qualidade de vida no varejo, né? E do que é que nós vamos estar, o que é que nós precisamos para isso, fazendo um link com as histórias. Hoje nós temos aqui um convidado especial, que é o nosso Luiz Carlos de Moraes. Luiz Moraes, eu só chamo ele de Moraes, né? Na verdade, eu vejo o pessoal chamar ele de Luiz, eu falo, de que esse cara está falando, né? Moraes, obrigado, seja bem-vindo. Cara, eu fico assim, emocionado de ter você aqui comigo, viu, cara? Você é um irmãozão para mim, e eu já falei, já falo para todo mundo o respeito que eu tenho pelo seu profissional. Seja bem-vindo ao podcast da Armelin. Olá, Celso, boa tarde. Nós estamos aqui, né, na cidade de Itu, São Paulo, numa tarde assim, de meia chuvosa, meia não chuvosa, tempo fechado, tempo aberto, mas é como eu sempre digo, né? O tempo está dentro de você. Chova ou faça sol, o tempo está dentro de você. E é um orgulho muito grande poder participar de um projeto fantástico que você está implementando agora, que é o podcast, né? Na perspectiva de passar conhecimento através de toda a potência, né? Do meio digital, toda a potência das redes sociais. E acho que mais do que isso, Celso, da mesma forma que você teceu aí elogios ou a satisfação de ter o nosso relacionamento e me ter como amigo, eu sou muito mais feliz por isso. Primeiro porque a vida da gente ela é cercada de muitos aprendizados, né? Viver uma jornada.
E durante as nossas passagens da vida, seja ela pessoal, familiar e principalmente no âmbito profissional, que é aquilo que a Melim faz há muitos anos, que é desenvolver pessoas do varejo para que elas sejam melhores profissionais, mas também sejam melhores seres humanos, a gente sempre tem pessoas que nos inspiram. E assim, de forma muito sincera, sem demagogia, você, Celso, é uma das pessoas que eu aprendi muito. E continuo aprendendo, né? Cada um de nós está aí num segmento diferente, mas a complementariedade, né, de informações que eu vivi quando eu trabalhei contigo, que eu vivi quando desenvolvemos projetos juntos, é muito grande. E, mais do que isso, admirar a figura do Celso Amelin e ver que a cada dia você inovando, você desenvolvendo pessoas, criando projetos que melhoram a vida e o cotidiano das pessoas profissionais e pessoal, eu fico muito feliz por estar aqui contigo, muito feliz por ser seu amigo e muito mais do que isso, poder bater um papo com aquilo que é o significado da evolução das pessoas. A nossa temática vai ser falar um pouco de qualidade de vida, e eu que convivo com você já há mais de décadas, eu sei exatamente o quanto você se preocupa com isso. Eu fico muito feliz, primeiro, pelo nosso relacionamento, e segundo, pela possibilidade de conversar sobre coisas que você, além de especialista, pratica no seu dia a dia. Então, através do podcast, a gente vai poder trocar muitas informações e bater um papo. Espero que isso possa também servir, né, como reflexão. Acho que a gente não vai ter assim respostas e caminhos prontos, mas reflexões, e através das reflexões que você evolui, para que a gente possa aprender coisas, desenvolver coisas, concordar com coisas, não concordar com coisas, mas discutir essa temática tão importante. E mais do que isso, você que está aí no podcast da Armelin, não só eu, mas tem centenas de pessoas para as quais o Celso já trabalhou e pessoas que o Celso já desenvolveu. É um ser humano fantástico, é um profissional fantástico. Tenho um orgulho muito grande de ser amigo do Celso e poder participar desse projeto. Celso, obrigado, viu? Eu que agradeço, Moraes. Fui muito feliz. Moraes, vamos falar um pouquinho de você, né? Moraes, casado com a dona Célia. Já há quanto tempo, Moraes? Celso, vai passar de 30 anos no relacionamento. Que maravilha. A Célia, de fato, é uma companheira. E não há, né, nesse planeta, quem seja feliz, quem tenha qualidade de vida, se não tiver um companheiro, uma companheira de jornada. Independente, né, da perspectiva de qual é a união, sem você ter um companheiro, eu acho que você não é completo. E, obviamente, tendo um companheiro, uma companheira, eu tenho a Célia, você construi a família, né? Eu acho que a família é tudo. Quem não tem família, uma família estruturada, acaba sendo um ser humano incompleto dentro daquilo que eu acredito. E dá para a gente levar isso até para o varejo, né? Como nós vamos fazer sucesso se não for uma equipe, né? Se a gente não tiver essa parceria também, né? Eu acho que é É essencial. uma boa analogia, né? Apesar que a gente olha hoje, né, Celso, com toda a transformação da sociedade, com toda a transformação do mundo, há uma pesquisa demonstrando que as redes sociais ocupam mais espaço do que o relacionamento familiar. Por isso que eu acho que as dificuldades hoje são bastante grandes, e eu sou do princípio que, assim, a célula máter do cidadão, da pessoa, do ser humano, se desenvolve na família. Quem não tem uma família estruturada vai conseguir se estruturar, mas vai levar muito tempo para se estruturar. E pior, às vezes passa uma vida inteira de estruturar porque não tem família, e você sabe o significado da família. Então, dentro do varejo, como qualquer outro lugar, família é essencial. É verdade. Moraes, falando um pouquinho da sua história, o Moraes, ele já foi até do garimpo. O Moraes tem uma história bacana, né, Moraes? Trabalhou com uma empresa holandesa, né? Não é isso? Fala um pouquinho, como é que foi essa história aí? Dá para a gente recapitular um pouquinho dela? Na verdade, Celso, a minha origem é uma origem chão de fábrica, né? Depois eu passei a ser professor, fui professor acadêmico há muitos anos, trabalhei com consultoria há muitos anos, hoje eu atuo num negócio próprio, era uma perspectiva de trabalhar com educação também, mas a gente tem histórias e experiências na vida, e essa do garimpo, na verdade, era uma empresa de mineração com o conceito de garimpo, me levou até a Amazônia, onde eu aprendi muitas coisas. Já faz alguns anos, né? Faz mais de 20 anos que eu trabalhei nesse projeto, um pouco mais, mas foi um projeto onde eu fui estruturar uma empresa de mineração, quando eu descobri que essa empresa de mineração, que tinha uma parceria com uma empresa holandesa, né? Uma empresa Anglo-América, e aí, a hora que eu cheguei lá, não era uma empresa, era uma zona, desculpa o português, claro. Era garimpeiro para tudo que é lado. Tinha lá uns 120 homens, tinha uma pesquisa com essa empresa holandesa para buscar, né, a extração do minério, e o minério era um minério assim, que quase não tem valor nenhum, que hoje a grama deve estar a mais de R$600, era uma mineração de ouro, então era o garimpo mesmo. Então, foi a hora que eu cheguei lá para estruturar esse negócio, tinha lá 150 seres humanos vivendo uma vida
totalmente indigente, tinha que estruturar um processo de transformar isso numa empresa. Então, foi um desafio bastante grande. Eu aprendi muito a lidar com seres humanos, principalmente seres humanos rústicos, mas, ao mesmo tempo, foi um aprendizado fantástico de organizar algo que nem sempre era fácil de ser organizado. Mas foi uma história que me deu uma lição de vida. Legal. No meio da Amazônia. Eu passava 20 dias enfiado no meio do mato lá, comendo carne de caça, o que tinha para pescar. Pegava um aviãozinho, descia lá no meio do garimpo e tinha que estruturar aquilo, porque a gente estava procurando, né, um investidor internacional, era um projeto de mais de 50 milhões de dólares, mas tinha que começar organizando um monte de garimpeiro. E aí, quem já passou por isso na vida sabe que não é fácil. Gente que não tem nome, não tem cidadania, às vezes não tem dignidade, atrás de ouro, e vale tudo, até matar pessoas para poder adquirir essa. Foi uma experiência muito boa e uma experiência amarga também em alguns aspectos. Foi muito legal, experiência de vida. Isso Legal. conta muito, né? Aprende-se muito, né? Aprende-se muito. Hoje você faz um trabalho para a Supera, né? A Supera está aqui na tela, aqui, vou mostrar para vocês. O Moraes vai falar um pouquinho do Supera, que é um projeto muito, muito interessante, Moraes. Hoje o Supera, ele é uma escola, é isso? Exatamente, Sérgio. Na verdade, o Supera, né, é um projeto que começou em 2006. Ele foi criado por um engenheiro do ITA, chamado Antônio Carlos, um dos caras mais inteligentes que eu já conheci. Ele tinha um filho com dificuldade de aprendizagem, e aí ele criou, né, para ajudar esse filho, uma metodologia, usando ali alguns instrumentos pedagógicos, em especial um instrumento chamado ábaco, né, o soroban, para que ele pudesse começar a ensinar o filho a ter foco, atenção e etc. E desse projeto da preocupação com o filho, ele criou uma rede de escolas, né? O objetivo do Supera, na verdade, é criar, através da educação, experiências para transformar a vida das pessoas, desenvolvendo o potencial do cérebro, seja ele para criança, adolescente, adulto e idoso. Então, começou com uma unidade em São José dos Campos, cresceu com um projeto de franchise, que é um modelo de expansão comercial. Hoje o Supera tem aí mais de 260 operações no Brasil todo. Então, no caso, começou com esse processo. Então, o Supera é uma escola que melhora o cérebro a nível de foco, atenção, raciocínio, autoestima, tomada de decisão. E nesse processo todo, eu entrei no Supera, fui para lá em 2014, levando uma metodologia, uma tecnologia online, chamada Supera Online, e aí eu acabei participando um pouco, né, das melhorias da escola como um todo. Hoje eu faço um trabalho lá de parcerias, desenvolvimento de mercado, sou sócio da parte digital do Supera. Então, é uma rede de escolas que tem como objetivo melhorar a qualidade de vida das pessoas através de estimulação cognitiva, ou seja, fazer com que o cérebro seja estimulado. Então, crianças vão ter melhorias no aspecto socioemocional e bem também na vida acadêmica. O adulto, uma perspectiva de melhorar a performance profissional. No varejo, né, se busca muito isso também, seja ele técnico, seja administrativo, seja gerencial, diretoria. Então, você trabalha esse público adulto para soft skills, que é o aspecto de habilidades socioemocionais, e habilidades cognitivas como foco, atenção, raciocínio e tomada de decisão. E uma coisa muito importante, Celso, o Supera tem uma forte orientação como rede de escolas para idosos. Então, hoje, 60% dos alunos Supera no Brasil são pessoas com mais de 60 anos. Tem lá pessoas com 90 anos. Então, resumindo, o Supera é uma empresa de educação que tem como objetivo melhorar a qualidade de vida das pessoas através da estimulação do cérebro, ativação e exercício para o cérebro. E eu sou um dos soldados, né, dentro dessa rede de escolas com o objetivo de transformar a vida das pessoas. O Supera hoje tem 19 anos, daqui a pouco está fazendo 20, e eu estou lá no Supera há praticamente 11 anos ajudando nesse processo de buscar pesquisa, desenvolvimento, parceria, melhoria de projetos como um todo e transformando a vida das pessoas. Supera é uma franquia. É uma franquia. Na verdade, é uma rede, é uma escola, é uma rede de educação, uma escola, um negócio de educação que se expande através do modelo de franchise, modelo de franquias. Através de uma grande orientação que é da Associação Brasileira de Franchise, quem regulamenta esse mercado de franquias. Maravilha. Pessoal, olha a fera que nós estamos trazendo para cá hoje, hein? Imagine quanta coisa nós vamos poder estar discutindo aqui no nosso podcast. Mas, Moraes, vamos descer lá para o varejo, vamos descer lá para o chão de loja. Né? Eu tenho uma preocupação e tenho trabalhado muito no varejo para que o slogan da Armelin ela se concretize, se propague no varejo. Né? Eu não consigo enxergar uma outra forma de melhorar esse varejo, né? Estou falando do varejo alimentar, que é a nossa especialidade, buscar essa evolução melhorando a qualidade de vida dessas pessoas. Tem até uma história, Moraes, que
é um case, né, que eu gosto de contar isso nos meus treinamentos, que um cientista ele estava lá na sala dele fazendo os seus ventos lá e suas fórmulas, né? E ele não tinha tempo para a família, não. O foco dele era trabalho, 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 trabalho e coisa de cientista, né? E aí ele tinha um menininho lá, um filho de 3 anos de idade. E aí o filho chegou para ele e começou a puxar, falou: pai, vamos bater uma bolinha, vamos jogar, vamos brincar comigo, e tal. E ele falou: pô, não posso largar isso aqui, né? E aí, mas ele meio de saco cheio do moleque ficar ali perturbando ele e atrapalhando a linha de raciocínio dele, ele pegou um homem que estava desenhado numa revista, né? Foi lá, pegou uma tesoura, picotou todo aquele papel, colocou tudo dentro de uma caixa de sapato, chacoalhou tudo em pedacinho e falou pro filho dele: vai lá na sala desculpa, não era um mapa mundi. Ele falou assim: vai lá na sala, monta esse mapa mundi aqui para mim. É o globo terrestre lá e tal. Falou: monta esse mapa, quando você terminar, você vem aqui, eu vou brincar com você. Aí o moleque pegou a caixinha, saiu e foi para a sala. E falou: puxa, me livrei dele aí pelo menos por alguns dias, né? Até ele montar esse mapa mundi aqui vai demorar. E passaram-se alguns tempinho lá, 1 hora e pouco, lá veio um moleque com o mapa mundi montado. Ele falou: pai, podemos brincar, porque já está montado. Ele falou assim: não é possível. Eu estou achando que eu sou o gênio aqui, meu filho com 3 anos. E aí ele olhou e falou: rapaz, mas não é que está perfeito, mas não estava no detalhe. E ele perguntou: como é que você construiu isso aqui? Eu falei: então, é que a imagem que o senhor me deu, do mapa mundi, no verso tinha um homem desenhado. E o mapa mundi eu não consegui desenhar, não, mas o homem eu consegui. Então eu montei o homem e automaticamente, ou seja, moral da história, né? Reconstrua o homem e você reconstrói o mundo. E a gente acredita muito nisso, Moraes. E dentro do varejo, trabalhar isso, né, numa luta diária, que a gente vai falar disso, do que é o varejo, né, um nível de exigência, tanto do cliente, quanto do patrão, quanto governamental, também da família, o nível de pressão é muito grande, né? E as pessoas elas vão deixando essa qualidade de vida e deixando também as expectativas, né, para trabalhar no varejo. Então, nós apostamos muito nisso, Moraes. Agora, na sua percepção, essa melhoria de qualidade de vida, quando fala da reconstrução do homem, nós estamos falando de você reconstruir várias áreas, né? Como é que você expõe isso para a gente no varejo, com essa sua sabedoria, Moraes? Celso, eu vou. Antes de falar do varejo em si, acho que a gente precisa falar um pouco do que é ser humano e de dois elementos essenciais. O primeiro elemento é uma noção de valor, né? Então, o que é valor? Valores do indivíduo. São coisas que você acredita, que tem significado para você. Por exemplo, quando você olha um ser humano, você fala assim: puxa, o ser humano é honesto. Então, é um valor, é um princípio que eu tenho. Pô, o ser humano é uma pessoa dedicada. Então, são coisas que têm valor para você. Então, a questão dos valores era algo assim, às vezes muito pessoal, mas os valores eles permeiam um pouco a sua convivência em família, a sua convivência social, a sua convivência no trabalho. Então, o valor é essencial. Fala um pouco disso, antes de eu entrar nesse raciocínio sobre o ser humano. E a segunda coisa que eu acho que é importante é falar de um significado, de uma variável, de um elemento chamado trabalho, né? Então, quando eu falo de valores, são coisas que têm significados, e trabalho é o significado do trabalho. Então, quando eu falo de valores, o primeiro valor que eu acredito é o valor que todo ser humano ele está aqui para ajudar-se, primeiro para você mesmo, e depois ajudar os outros. Então, para você se ajudar, eu acho que tem uma coisa essencial, e eu vou fazer aqui um passo atrás, falar de uma figura, depende do que as pessoas acreditam do aspecto religioso, que é o mandamento bíblico. Jesus falava isso: conheça-se a ti mesmo. Então, primeiro, você tem que se conhecer para aquilo que tem significado para você e colocar isso em voga. Então, eu acho que esse valor é importante. E o segundo valor é a questão do trabalho. Então, o trabalho para a grande maioria das pessoas, a grande maioria, o que é o trabalho? Trabalho é uma forma de ganhar dinheiro. E ganhar dinheiro para eu buscar atender as minhas necessidades. Seja lá quais forem, necessidades materiais, de autoestima, mas o trabalho é ganhar dinheiro.
Eu, particularmente, tenho 2 valores que eu acho essenciais e algo em relação ao trabalho que é importante. Primeiro, o grande valor. Nós estamos aqui para servir as pessoas nesse planeta. Então, já muda de figura. E quando você está no varejo, querendo ou não, Celso, o varejo existe para quê? O varejo supermercadista para servir o cliente que vai lá comprar, para servir o cliente que vai lá que quer uma facilidade. Senão ele montaria a loja, então ele quer ir lá ser bem atendido. Então você trabalha para quem? Você não trabalha para o dono do supermercado. Assim como eu não trabalho para a minha empresa. Eu trabalho para alguém que quer aquilo que eu faço. Seja uma pessoa que está do meu lado no trabalho, seja uma pessoa que vai no meu negócio. Então, olha que diferença. Então, querendo ou não, o varejo é servir. Então, você ser humano, que não tem como olhar para essa perspectiva de achar que o valor é servir, é complicado. Por quê? Você primeiro fala assim, não, eu trabalho para o dono e o cliente. Ah, não, o cliente está lá. Mas se o dono gostar do meu trabalho, não, você trabalha para o cliente, porque ele que sustenta, inclusive, o dono. Então, já é um valor. Você está ali para servir o indivíduo. Esse é um ponto. E segundo ponto que eu acho que é importante é dizer, trabalho. Eu não acredito no trabalho como sendo algo para você ganhar o seu pão e ganhar dinheiro. Acho que trabalho é exatamente a capacidade que você tem de criar coisas novas e com significados servindo para alguém. Então, você trabalha para criar coisas novas, para desenvolver as coisas, mas você trabalha para alguém. Então, quando você tem esses 2 valores, né, ou um valor e um princípio, que é o valor de servir e o valor do trabalho, transportando isso para o varejo. O indivíduo que está lá no supermercado, seja ele lá, um balconista que tem sua importância, um fiscal de loja, um operador de caixa, um gerente, um executivo, um CEO, ele está ali com o valor de que o trabalho não é simplesmente para ganhar dinheiro, é para servir. Então, quando você olha para tudo isso e olha para um indivíduo profissional do varejo, você tem um complicador enorme, porque você quer transformar esse cara num ser humano melhor. E, putz, como é que você pega uma rede que tem lá 3 mil funcionários, uma rede que 100, como é que você compatibiliza os valores individuais de cada um com os valores do negócio? Então, acho que o primeiro desafio, quando você olha para o profissional, é entender o que é importante para esse ser humano. Né? Seja ele a nível de valores que ele acredita, de honestidade, de caráter, dedicação, e a nível de como é o trabalho. E dentro do supermercado ou qualquer outro lugar, a maioria olha o trabalho simplesmente como um sustento. E aí já muda a figura de como é que você trata o indivíduo. Não que não deva ser assim, mas o indivíduo, quando vai lá no trabalho, você pega lá, sei lá, um açougueiro. Ele vai lá com o valor, ele só quer saber o quê? Ele quer saber do salário dele no final do mês, estão pagando bem para ele ou não. Se ele vai atender bem o cliente, se ele está ali para servir, não importa. Então, quando você começa a falar dessas questões, você tem dificuldade para transformar o ser humano em um indivíduo melhor. Por que eu estou dizendo todo esse raciocínio longo? É para dizer o seguinte, eu sei que você, dentro da Armelin, você quer transformar a vida das pessoas para que elas tenham melhor qualidade de vida. Como é que você transforma a vida das pessoas se o cara no trabalho é de um jeito e na sua vida pessoal é outro? Não dá para separar as 2 coisas. Então, você desenvolver o indivíduo é desenvolver íntegro. Ele deveria ser no trabalho a mesma coisa que ele é na sua vida social e na sua vida familiar. E nem sempre é assim. Então, o desafio para desenvolver o indivíduo, para transformar ele num ser humano melhor, transformar ele num profissional melhor, é bem grande. Então, tem muitas variáveis para você pegar esse indivíduo e transformar ele num indivíduo profissional melhor. Então, começa por uma questão pessoal que é muito complexa. Aspectos comportamentais, aspectos de valores para a vida, que é o desafio que a Armelin deve ter todo dia, a formar um profissional, a formar um executivo, a formar um indivíduo que vai lá para o primeiro emprego, como você já fez várias vezes, né? Pegar pessoas carentes, transformar essas pessoas num profissional e empregar no mercado de trabalho. Então, não é fácil desenvolver pessoas, Celso. Eu tenho falado bastante no varejo que nós somos caçadores de bons exemplos, né? Porque também é uma forma de ajudar as pessoas, né? Trazer pessoas que tenham bons exemplos para o grupo. Agora, essa transformação, Moraes, é óbvio que ela vai ter que ser por completo, né? Nós estamos falando de uma transformação que ela vai estar na vida social, vai estar na vida familiar, né? E também eu quero falar um pouco sobre isso, essa questão também da vida religiosa, né? Esse ciclo que eu estou falando da qualidade de vida, né? O saúde, o bem-estar, ele está ligado a essa parte mental, essa parte espiritual, o social, né? E aí entra a dificuldade, né? Como é que nós vamos trabalhar isso? Porque o recado principal que nós estamos passando aqui são para os nossos líderes. E esses líderes que nós estamos falando hoje, eles também não têm essa preparação para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Então, hoje o varejo,
Quando eu digo que nós temos que valorizar o sorriso do atendente, porque às vezes ele vem de uma condição familiar que nem sorrir ele conseguiria. E, no entanto, ele faz isso dentro da nossa empresa, né? Eu vejo muito isso dentro do supermercado. Se você entrar um pouquinho lá na vida pessoal desse indivíduo, você fala, eu no lugar dele eu choraria, mas ele está sorrindo, ele consegue sorrir. E são situações dramáticas mesmo. Como é que você enxerga para a gente fazer essa transformação, né? Como é que você, qual seria o caminho? Nós vamos passar para o nosso líder de setor, gerente de loja, como nós vamos conduzir para que essas pessoas sejam, pelo menos, orientadas? A transformação, eu estou falando já do lado do ponto final, né? Onde eu quero chegar. Esses dias alguém fez um comentário e falou, Celso, nós precisamos enxergar a luz no fim do túnel, né? Eu falei, mas o nosso pessoal não está enxergando nem o túnel. Ele não sabe nem onde está o túnel ainda. Para ele enxergar a luz no fim do túnel vai demorar muito, a não ser que eles sejam carregados pelos exemplos, né, da nossa liderança. E hoje, Moraes, eu faço sempre essa analogia família, né? Assim como eu trago para dentro da minha casa o exemplo para minhas filhas, para o meu neto, porque eu faço isso tudo porque eu quero que eles sejam pessoas melhores no mundo, né? E ser pessoas melhores, não estamos falando de dinheiro, não estamos falando de riqueza, nós estamos falando de bem-estar, nós estamos falando de felicidade mesmo, né? O que você falou, é uma passagem e nós estamos aqui para servir. Eu sirvo a minha família, mas eu sirvo também o varejo, né? Essa analogia família e varejo, isso tem um peso muito grande, né? Tanto é que nos meus treinamentos, eu sempre trago essa analogia, né? Eu falei agora recente sobre o atendimento, né? Que eu falei, eu até citei, se você não consegue ter um bom atendimento com as pessoas que estão dentro da sua casa, com a tua mãe, com o teu pai, com os teus filhos, como é que você vai atender o meu cliente que você não tem vínculo nenhum com ele, né? Isso é uma habilidade que pode ser desenvolvida? Celso, eu acho que assim, eu volto a um pouco daquilo que eu falei anteriormente e vai em sintonia com o que você está falando. Se você não acredita em determinadas coisas que são significativas para você, você vai representar um papel. Vamos pegar o seu exemplo. Você imagina que você está lá na sua loja de supermercado, isso é para qualquer lugar. Aí a pessoa que está trabalhando, sei lá, numa frente de caixa, na área comercial, que é a área de compras, ele é um líder, ele é um gerente, ele é um empacotador, ele é um açougueiro, ele é um padeiro. Você imagina um indivíduo que saiu de casa pela manhã, pegou, sei lá, 4 conduções, e aí o cara está morando num lugar que ele não tem dinheiro para pagar o aluguel, e aí ele está com dificuldade porque o filho está doente, aí não tem plano de saúde, um monte de problemas. Aí esse cara está arrasado como indivíduo. E não acredita que no fim, como você falou, que tem luz no fim do túnel. Nem o túnel ele enxerga, né? Então você imagina. Aí esse cara chega numa loja, ele vai trabalhar numa loja que serve a classe AA. A gargalhada, como diz o outro. E aí ele chega com todo esse problema, chegou atrasado, não porque ele quis, porque atrasou o trem, o metrô, o cavalo, que diabo que ele pegou lá para chegar na loja, que está bem no centro de uma cidade onde os ricos passam lá. E aí o chefe já fala, porra, você chegou atrasado de novo, Lazarento, eu vou descontar o seu final de semana. Imagina o problema que esse indivíduo tem. E aí ele não acredita, né, que ele vai ter um lugar ao sol, que o túnel chegou. E aí você quer cobrar desse cara, né, uma excelência de atendimento. Ele deveria ter isso, porque é um valor, eu estou aqui trabalhando, eu tenho meu ganha-pão, ao mesmo tempo eu tenho que servir, e o cara com todos esses problemas. Então você fala assim, bom, mas é bom que o indivíduo ele tem lá esses problemas da casa dele, esse monte de problema familiar, que obrigatoriamente não é um problema nosso, mas é um problema da sociedade como um todo, e esse cara chega lá pé da vida e você fala para esse cara, você tem que ter mais profissionalismo. Você tem, né? Aí o cara fala, tá bom, eu vou tirar minha roupa aqui do cara que estou passando por todos esses problemas, não tenho nem sequer controle emocional, e você dá risada. E aí ele vai trabalhar das 7 da manhã às 6 da tarde, ou às 8 da noite, porque o varejo tem que ficar até 8 horas da noite, porque faltou um amigo lá, um cara que ele tem que ficar até mais tarde, com todos os problemas que ele chega em casa, vai ter que chegar em casa, e ele está lá no dia a dia dele. Imagina o emocional dele o seguinte, ele está atendendo ali
Aí, no meio do atendimento, ele fala assim, nossa, meu filho não vai ter comida à tarde. Como é que ele separa isso? Por que eu estou dizendo tudo isso? É bem complexo você falar, né, de como é que você trabalha o ser humano para que ele se desenvolva, para que ele tenha qualidade de vida, quando tem uma série de outras variáveis. Então, você tem que trabalhar um pouco por etapas. Eu acho que, hoje em dia, as organizações, de uma forma geral, têm a perspectiva da qualidade de vida não mais como um discurso. O discurso é, nós acreditamos na qualidade de vida das pessoas, para uma qualidade de vida melhor, e colocava isso lá como missão da empresa. E não levava em consideração, por exemplo, um colaborador como esse, que não precisa ser alguém, né, como eu falei, do açougueiro, pode ser o gerente da loja. Passa pelo mesmo problema. Não importa se ele tem lá a dificuldade de administrar o seu dinheiro, e esse cara você não consegue trabalhar o emocional dele. Então, hoje, falar de qualidade de vida já é uma realidade. Se você não tem um indivíduo feliz e produtivo na empresa, se a vida dele está bagunçada, se ele está desequilibrado, não há emocional que segure. Então, você tem que trabalhar os dois aspectos. E aí, dentro dessa perspectiva, a gente tem que dar para esse indivíduo condições de ele poder analisar a vida dele e saber que há, sim, luz no fim do túnel e de verdade. Agora, ao mesmo tempo, as lideranças têm que lidar com tudo isso. Então, o líder tem que ser muito preparado para ter um indivíduo com esta problemática que está dentro da loja, dentro do negócio dele, e ele dá um jeito, né, de equilibrar tudo isso. Então, ou seja, falar do desenvolvimento de pessoas, da qualidade de vida das pessoas, sem levar em consideração todos esses panoramas, é complexo. Porque você vai lidar com uma coisa, a gente aprende muito isso lá no Supera, em relação ao aspecto socioemocional do indivíduo, não dá para você separar aquilo que é racional, que hoje se fala muito tal do hard skills, que é o cara ter conhecimento técnico, competência, etc., do emocional. Então, lidar com essas duas coisas é bastante complexo. E resumindo toda essa nossa conversa, Celso, falar do indivíduo, tem que olhar o indivíduo de forma assim ampla e geral. Não é só olhar para ele dentro do negócio, é olhar para ele na sua vida social, na sua vida familiar, essencial à família, e colocar tudo isso dentro do bojo, né, do negócio. Então, olha que desafio que todos os empresários têm. E no varejo ainda muito mais, porque o varejo é dinâmico e, mais do que isso, volta àquilo que eu coloquei inicialmente. O varejo, principalmente o submercadista, ele está ali para servir. Então, isso é um valor essencial. Servir o cliente. E que, se você não tem isso como valor na vida, como é que você pratica? Você pratica, sim, entre aspas. É como se você fosse um ator, né? Eu estou aqui... O robozinho. O robozinho. Eu estou aqui atendendo o cliente, mas eu, no fundo, tenho que mandar desculpe o termo que eu vou usar aqui, gente. Mandar esse filho da P do cliente se lascar. Ele não sabe o problema que eu tenho em casa. O dono desse mercado nem sabe das problemas que eu tenho. Ainda vai me pedir para ter atendimento, sorriso no rosto. Então, tem que lidar com esse emocional, que não é fácil. É um desafio. Acho que a Armelin passa o tempo todo por esse desafio, porque você forma gente, forma profissionais, forma liderança, forma donos do mercado, forma CEOs, etc. Você não consegue formar um indivíduo se você não forma o ser humano. E olha a complexidade que é formar o ser humano, principalmente nos dias de hoje. Né? Moraes, quando você fala, né, tem que olhar no contexto, né? Dentro do varejo, ele precisa partir de uma linha, porque existe uma dificuldade para fazer essa mudança, que ela está no indivíduo. Eu, como líder, eu preciso partir de um ponto, né? Então, eu estou falando assim, que eu acredito muito assim, no respeito, né? Se não houver o respeito dentro do varejo, nós não vamos conseguir prosseguir com as outras áreas, né? Se eu não me sinto respeitado, que é o que você falou, com relação às outras áreas da minha vida. Se não existe respeito para comigo, como é que nós vamos acreditar nessa mudança, nesse processo, nesse crescimento profissional? Hoje, dentro do varejo, eu enxergo muito nessas situações. Por exemplo, eu tenho falado sobre a questão da gratidão. Gratidão é uma palavra fantástica, é mágico na nossa vida. E quem não consegue entender o que é gratidão, não dá para falar de qualidade de vida se você não entende isso. E é difícil você trabalhar dentro do varejo, falando de liderança e liderados, quando não existe uma gratidão. Então, por exemplo, eu tenho cases de funcionários que eles trabalham muito bem. Eles desempenham a sua função muito bem. Mas, em função também dos problemas que ele traz na vida e que ele está carregando aquilo 24 horas por dia, é natural que ele também cometa alguns erros, né? E o peso que se é dado para isso, na verdade, eles são tratados por igual.
Se eu acerto 364 dias do ano e eu erro um, eu sou penalizado por isso, tá? Não estou dizendo que ele pode errar, mas estou dizendo que eu vou ser penalizado. Por quê? Porque não é considerado isso. Eu citei aqui um exemplo de uma empresa que ela estava numa situação muito difícil e alguns funcionários seguraram a barra com ela na época, né? Que eu falei que eles compravam mercadoria com o cheque deles, porque o dono estava tudo quebrado, estava lascado mesmo. Hoje o cara está super bem, está maravilhoso, já está com 10 lojas, tá rico, está ganhando dinheiro, mas dos 4, nenhum está mais lá. Porque eles foram dispensados, por quê? Porque eles não acompanharam a evolução da empresa. Então, isso eu chamo de ingratidão. Eu investi a minha vida na sua empresa. E quando eu precisei, você não pôde fazer isso comigo. Ontem eu ouvi uma frase de uma proprietária de um supermercado, que ela tem um funcionário já no alto escalão dentro da empresa dela, e que esse funcionário não está se adaptando às regras da empresa, enfim, não está dando liga com esse funcionário. E aí ela falou: Celso, eu decidi dispensá-lo, tá? Mas eu só vou fazer isso depois, lá para o meio de janeiro. Eu falei: mas por quê? Foi porque eu não acho justo um pai de família perder o emprego em pleno Natal. Eu acho que isso seria muito doloroso para ele. Cara, eu acho isso muito, muito bonito da parte dela. Eu acho muito humano da parte dela. Ele trabalha comigo, já trabalha com ela já faz um tempo. Isso faz a diferença, né, Moraes? Quando tem essa visão de gratidão, a visão de... Porque, Moraes, se você parar para analisar, hoje nós temos funcionários nas empresas com muitos problemas, mas muitos problemas. Problemas, assim, que a gente não consegue imaginar como seria para solucionar aquele tipo de problema. Então, porque eu não vivo aquilo, eu não sei qual é a realidade. Então, nós temos problema com alcoolismo dentro de casa, com problema de pai e mãe, briga, desavença, violência, drogas, né? E essas pessoas que você falou, eles carregam isso o tempo todo. E eles são os divisores de águas. Esses jovens chegam e falam: olha, eu tenho problema, mas eu vou superar isso e vou ser diferenciado. Se essa pessoa tem um apoio do líder, um apoio do gerente, do dono da empresa, que você falou, consegue entender esse ser humano, pelo menos facilita a vida dele. Isso vai trazer uma resposta para o varejo diferenciada. Né? Sem dúvida. Eu acho que é assim, né? Quem somos nós, né, Celso? Apesar de você ter décadas de varejo, o varejo todo dia se reinventa, né? A rede supermercadista todo dia está com desafios, e qualquer empresa tem os seus desafios. E o desafio hoje, de fato, é entender o ser humano. E com toda essa perspectiva de diversidade, toda essa perspectiva do ser humano ser respeitado em todos os seus aspectos, seja ele em relação a gênero, seja ele em relação à etnia e uma série de fatores, a coisa ficou bem complexa e exige preparo. Então, acho que a gente não pode aqui definir essa é a régua, que todo mundo tem que ser medido por essa régua. Porque os indivíduos, eles são singulares. Por mais que nós tenhamos aqui os mesmos princípios, eu sou um indivíduo, você é um indivíduo, o seu filho é um indivíduo, sua esposa é um indivíduo, lá dentro da sua empresa, dentro do seu supermercado, da sua organização, são pessoas singulares, a gente tem que compatibilizar tudo isso. Olha a dificuldade que é o ser humano hoje. Hoje, por exemplo, você olha para as pessoas, elas querem, antes de mais nada, os seus direitos. E depois ela vai falar dos deveres. Isso fica uma coisa assim meio desequilibrada. Então você olha assim, hoje a coisa mais difícil é definir o papel das partes. O papel das partes. Eu sou o executivo, ou acionista, ou o dono desta organização, e a gente está falando para supermercadistas, então são os donos do negócio, e depois eu tenho um time que trabalha comigo, não é para mim, trabalha comigo. Então, essa já é a primeira grande dificuldade. Então, eu sou o dono, eu sou o CEO, eu sou o executivo que toca essa empresa, eu fundei essa empresa, e eu tenho um grupo de pessoas que trabalham comigo, porque sozinho ele não vai fazer nada. E aí você contrata o indivíduo, seja ele para que função for, seja ele o empacotador com a sua devida importância, seja ele o diretor, o gerente ou o CEO. E aí esses indivíduos vêm assim, quais são os meus direitos?
Puxa vida, peraí, vamos falar um pouco dos... Não, primeiro os direitos, depois eu falo os deveres. Olha a grande diferença. Então, quando eu falo papel das partes, então assim, ó, eu estou aqui no comando, eu sou, né, o dono da empresa, esse é o meu papel, eu estou aqui, eu tenho uma responsabilidade enorme, porque se não tiver nenhum cliente aqui dentro, se não tiver alguém que compre o meu produto, etc., eu vou ter que me virar para pagar o salário de todo mundo. É aquilo que você falou no início, né? Então, o executivo, o dono, etc., ele tem um desafio enorme. E você que está do outro lado como colaborador, como parceiro, tem um desafio também, que é fazer o quê? Com que esse negócio seja maior do que aquilo que eu quero para mim, porque é um conjunto, então é um trabalho conjunto. Então o negócio tem que ser muito maior, porque se ele for um negócio que atenda só a minha expectativa, ele não vai atender de todo mundo. Então, nesse processo todo, olha a dificuldade que é fazer isso. E quando você chega na organização e você olha para o indivíduo que não tem esta visão de qual é o seu papel, começa já o grande desequilíbrio. Porque você imagina só, você vai falar para uma pessoa que está sem ter o que comer. Você precisa ter uma autoestima. Como é que esse cara vai pensar no negócio? E aí você pega, por outro lado, um empresário que fala assim, não quero nem saber, eu tiver que mandar embora, eu mando mesmo, seja Natal, seja novo, que se dane o cara lá. Também não respeita essa individualidade. Então, fazer este equilíbrio é bastante complexo. Aí volta naquilo que eu falei que são os valores. Então, é um valor ponderado. O empreendedor, se ele quebrar, ele perde a vida. Tudo que ele tinha ali. O funcionário, seja ele lá um executivo ou não, seja ele lá um balconista, seja ele lá um frente de caixa, se a empresa quebrar e ele perder o emprego, o que ele perdeu? Ele perdeu o emprego. E ele vai procurar isso em outro lugar. Mas olha como é que é complicado. E é assim, muito claro, o empresário em si, ele tem uma responsabilidade enorme para com todos aqueles indivíduos, todos que fazem parte do ecossistema, e assim, se no final do mês a conta não fecha, é muito difícil você achar, e você deu um exemplo, né? É uma rede de mercado onde os colaboradores emprestavam cheque para o dono do mercado fazer as compras. Você não acha isso com facilidade hoje. Por dois aspectos, porque não existe um valor desse lado, e também porque muitos empresários, no momento em que a coisa está boa, ele pensa nele e esquece desses outros aqui. E no momento que a coisa está ruim, ele chama, gente, vamos todo mundo aqui nos sacrificar para que a empresa fique melhor. Então, hoje em dia, não tem mais espaço. Eles são os colaboradores e eu sou o empreendedor dono. É uma coisa conjunta. Ele é um ser humano, eu também sou um ser humano. Ele tem as suas necessidades e eu tenho as minhas. Tem que coadunar tudo isso. E como é que você prepara esse time todo para trabalhar em sintonia? É bastante complexo. Você tem que falar de aspectos técnicos, operações, que é muito fácil, mas tem que falar do aspecto comportamental. Tem que falar de soft skills. E não dá para ignorar hoje, é o tema da nossa conversa aqui, o conceito de qualidade de vida, o conceito de saúde mental, o conceito do indivíduo estar bem. Se ele não estiver bem no trabalho e não estiver bem em casa, ele não vai render. Se ele só estiver bem na vida profissional, mas não estiver bem na sua vida familiar, ele também não vai render. Se ele estiver só bem na sua vida social e não estiver bem no trabalho, ele também não vai render, não vai ter produtividade, não vai ter bons resultados. Então tem que coadunar as duas coisas, ou seja, o indivíduo como indivíduo está bem na sua vida familiar, no seu equilíbrio e na sua vida profissional. Equilibrar essa balança não é fácil. E esse é um papel importante da liderança. Essencial. Muito bom. Moraes, eu vi uma cena recentemente de um funcionário. Aliás, na verdade, eu, no diálogo com o empresário, nós estávamos discutindo sobre o salário de um funcionário, que, na verdade, nada mais era do que um salário de R$ 2.300 e que ele estava pleiteando R$ 2.400, R$ 200 de aumento de salário. E a resposta foi, olha, infelizmente, eu não posso dar esse mês, está um pouco apertado, então não é possível dar esse aumento. Eu falei, ok. Bom, eu tenho outros assuntos para conversar, e falou assim, olha, mas hoje não vai dar para falar, porque eu tô fazendo uma negociação aí, apareceu uma casa aí, um valor, uma pechincha, o cara está me fazendo por R$ 4 milhões, e eu vou comprar essa casa porque eu acho que é um bom investimento. E por que eu estou falando isso? Que eu torço para que ele compre a casa, que faz sucesso, o dinheiro é dele e ele está certinho, né? Mas são visão muito diferente quando eu falo do meu colaborador. Eu vou perder um colaborador por esses R$ 200, mas no fundo, não era a falta do dinheiro. Talvez fosse a falta do respeito pelo colaborador. Né? É uma visão muito simplória, né? de avaliar o ser humano, né? Quando ele está trabalhando na minha empresa. O varejo ele tem uma dificuldade, até por questões legais,
né? Eu tenho lá uma operadora que tem um salário lá de R$ 2.300, mas o problema é que eu tenho 200 operadoras. E a lei, ela dificulta eu ter uma operadora ganhando 2.300 e a outra ganhando 2.500. Porque, segundo a lei, se as duas fazem a mesma coisa, o salário não poderia ser diferente. Nós temos dificuldade lá na Armelim para fazer um programa de cargos e salários, né? Porque, pela lei, o salário tem que ser avaliado pelo tempo de casa, não por competência, que é um absurdo, uma coisa que precisa ser questionada. Mas essa questão de saber, de trabalhar esses valores, né, de monetário, isso é uma percepção que o empresário ele tem que começar a rever. Hoje, no varejo, nós estamos com uma dificuldade muito grande, muito forte, de reter pessoas. E as pessoas não querem ficar no varejo. E eu tenho feito aqui na Arbelinha, a gente faz uma pesquisa de clima organizacional para a gente entender, né, o que se passa na cabeça do trabalhador, qual que é a percepção dele que ele tem com relação à empresa. Na verdade, a gente percebe que existe uma tendência, né, a ele reclamar mais da liderança do que da própria empresa. Mas hoje o que nós estamos buscando são os benefícios, né, trazer benefício para tentar reter esse funcionário, já que eu não tenho um salário. E são benefícios que não teriam um custo absurdo para a empresa. Em alguns casos, nem custo tem. E tem uma dificuldade para pôr isso em prática. Porque, mas você vai dar isso aí, depois eu não consigo tirar. Ou seja, já estou dando, eu vou dar um café da manhã para o meu funcionário. Mas isso vai virar direito adquirido. Mas todas as pessoas têm o direito a tomar um café da manhã, né? Independente de lei, isso já é adquirido. Quer dizer, só o fato de questionar isso já é uma forma de desrespeitar o colaborador. Eu acho que é assim, né? Aí volta aquilo que a gente falou isso, valores novamente. Hoje não existe pessoa que não seja, no mínimo, capaz de obter informações. Talvez ele não tenha julgamento da informação. Hoje tem uma coisa chamada web. Você tem uma coisa hoje chamada comunicação livre e aberta. Você pode saber exatamente o que está acontecendo nesse exato momento no Japão, nos Estados Unidos, através de tudo aquilo que existe nas redes como um todo. Então, a informação está disponível. O problema é se ela é verdadeira e, segundo, ter o julgamento. Então, não dá para você dizer para a pessoa assim, olha, eu acredito neste negócio e faço outro diferente. Exemplo muito claro, é tentar enganar o colaborador dizendo, olha, eu não tenho como você deu o exemplo, eu não tenho como te dar aí os R$ 200, seja por questões legais, ou se você fala assim, eu não tenho como te dar porque eu não tenho dinheiro. A dificuldade está grande. E aí você vai lá e gasta R$ 4 milhões. O dinheiro é seu, você faz o que quiser. Claro. Como é que você explica para um cara desse que você gasta 4 milhões e não tem R$ 200 para dar para ele? Não tem como explicar. Não tem explicação. É mais fácil você ser direto, e poucos são os que são diretos. Seja o executivo, eu não vou te dar o aumento por isso, e é real. E o ser humano, ele é capaz de entender a razão, desde que seja racional. Não existe mais aquela pessoa que não é verdade, você tem razão, você não tem dinheiro. Ele vai olhar na cara e vai dizer assim, não me deu R$ 200, mas acabou de gastar 4 milhões ali. Então, como é que ele se sente? Eu não sou importante. Esse é o primeiro ponto. Então, se você, sinceramente, falar assim, olha, eu estou aqui com o nosso caixa, dificuldade aqui. Primeiro, eu não posso te dar os R$ 200 por isso. Ou simplesmente fala, eu não te dou os R$ 200 porque eu não quero dar, mas eu quero muito. Então, é difícil ser sincero. Agora, não tente enganar o colaborador. Ao mesmo tempo, existe uma coisa que é assim. O outro lado tem que entender. Puxa, de fato, ele não pode me dar os R$ 200 e é convincente o que ele está. Também o outro lado tem que compreender essa realidade. E aí vem uma coisa que você falou. Quando você pega o aspecto da legislação trabalhista, é assim, mesma função, mesmo cargo, mesma atividade, mesmo salário. Por isso as empresas têm que ter um programa muito bem delineado, que é difícil você colocar nas empresas, que é a meritocracia. Então é assim. E aí vem a perspectiva do trabalho. Se nós temos aqui 100 pessoas, 20, 10 pessoas como operador de caixa, todos fazem a mesma função. Então tá bom, então todos devem ganhar o mesmo salário. Mas tem um operador de caixa que se destaca. Exemplo muito claro. Você quer ver um exemplo claro, Celso? Assim, função básica. Operador de caixa, está lá o cliente que passa no caixa, está ali para servir o cliente, e o operador de caixa está passando. Chega uma hora que não tem movimento na loja, certo? O que o operador de caixa fica fazendo? Parado ali. Aí o cliente, começou a vir cliente.
olha uma coisa que eu vejo assim, é básico. Desculpe se tiver foi um exemplo esdrúxulo, vocês que estão assistindo aí, Celso, você também, mas eu vejo isso como consumidor. Quando você termina o caixa, naquele supermercado, naquela loja, que tem a possibilidade de te dar uma sacolinha, o que é que você faz? O operador de caixa está passando, você tem que pegar a sacola, abrir e colocar tudo lá dentro. Você vê que o operador de caixa, por iniciativa, ele já abre a sacolinha e deixa abertinha lá. Dispensa até o pacoteiro. Sim. Ele já faz espontâneo. Ele está coçando, desculpe o termo. Tá ali, não tem cliente, está lá olhando, o celular não, porque ele deixa, fica olhando. Aí, olha que chega o cliente tem que se virar para abrir a sacola. Por que ele já não pode fazer isso espontaneamente? Então, eu tenho 10 operadores de caixa que fazem do mesmo jeito e um que pega a sacolinha, já deixa aberta ali, já começa a limpar o caixa, já começa a facilitar o troco, já começa a se preparar tudo. Pô, esse cara não merece mais? É isso aí. Merece mais, isso é meritocracia. Aí eu dou R$50 a mais. Aí vem um problema da cultura. Aí os outros 9 vão dizer, por que deu R$50 a mais para ele e para mim é o mesmo R$2.000? Ele ganha 2.050. Vou no sindicato reclamar, nós fazemos a mesma coisa. Não faz a mesma coisa, Celso. Olha a postura, isso é valor. Porque aquele operador de caixa fala assim, puxa vida, o cliente vem aqui, eu tenho que servir o melhor e tal, então eu vou dar mais de mim. Existe uma situação que é espontâneo. Então, 9 fazem de um jeito. Esse faz, eu não posso dar mais para ele. E esse que foi lá, às vezes é o cara que vai chegar no gerente, no fiscal de caixa e fala, gente, eu preciso de um aumento, porque eu queria ganhar R$100 a mais, que vai me ajudar no aluguel. Não vou dar porque a lei fala que tem que ser todo mundo nos 2.000. Olha a diferença. Então, isso está muito voltado. Por isso que não dá para separar o indivíduo. Os outros 9 não poderiam fazer a mesma coisa? É a mesma coisa você pegar um açougueiro, pegar um padeiro, pegar um comprador, pegar um analista de sistemas, pegar lá um cara que trabalha na área de logística, dá mais do que é contratado. Isso é valor pessoal. Então, esse processo todo é um processo de desenvolvimento do indivíduo. E volta dizendo aquilo que é o valor essencial. Muitos querem primeiro o dever, primeiro o direito, depois o dever. Da mesma forma, para resumir, Celso, a gente tem que ser muito transparente, por isso que eu falo do papel das partes. Então, desenvolver profissionais não é desenvolver só o profissional, é desenvolver o indivíduo. Então, o indivíduo que vem para uma organização só pensando no trabalho para o salário no final do mês, ele está frito. Ele tem que dar mais do que é pedido para ele, porque ele tem que ver que do outro lado é um ser humano. Quanto mais eu puder ajudar esse ser humano, melhor. Então, é um processo bem complexo. Não é fácil formar um profissional em todos os aspectos. É verdade. Eu tenho uma situação que eu estava passando no caixa de um supermercado e aí eu peguei um sabonete lá e passando, e a operadora olhou para ele e falou assim, o senhor viu que a marca tal, ela está em promoção pela metade do preço. Eu falei assim, puxa, eu não vi isso. Se o senhor quiser ir lá, enquanto eu vou registrando aqui, o senhor pode pegar o outro mais barato. E aí ficou aquela pergunta, né? Mas não era interessante vender o mais caro? Não, o interessante é cativar o cliente. E foi o que ela fez comigo. Valor, Celso. Esse é o diferencial. Valor, né? valor. Eu vou falar para o meu cliente para ele ter uma vantagem aqui. Imagina o cliente que está aí no caixa quando tem um negócio desse. E aí vem aquela questão. Ele está fazendo isso porque ele tem que cumprir uma meta de vender um produto adicional, porque ele tem vontade. Porque ele tem vontade. Quando ele tem vontade, é outra história. Esse cara não merece ganhar mais? Merece. Não merece ser reconhecido? Merece. Não merece mostrar para todo mundo. Esse é um valor de um indivíduo preocupado em melhorar o outro. Aí ele vai falar assim, para que eu vou falar isso? O dono do mercado vai ficar mais rico, a empresa vai ficar mais... Por que eu vou ter que falar isso? Aí já começa o valor. E também, né, Moraes, aí entra o papel da liderança, né? Porque alguém tem que enxergar isso. E esse é um aspecto importante que eu falo dentro do varejo. Nós temos muitos funcionários que fazem isso. Nós temos um número de pessoas que trabalham dentro do varejo que eles são extremamente dedicados. Nós temos balconistas que montam balcões assim, que você olha para aqui e fala, gente, que coisa maravilhosa, mesmo que você não entenda do assunto. É aquele balcão que você fala, eu vim aqui para comprar uma vassoura, passei na frente do açougue, e eu paro para ver aquilo porque encanta a exposição. Quem fez aquilo? Foi um indivíduo. Mas eu como cliente, eu enxerguei. Aí vem a pergunta, quem mais está enxergando isso? O líder dele está enxergando? Que aí volta naquele aspecto que eu falo do... Vamos começar pelo joinha. Né? Vamos falar da meritocracia, mas vamos começar pelo joinha. O joinha é o reconhecimento. Claro que eu quero joinha, mas eu também quero ganhar algo mais por isso. Eu não estou fazendo por isso, mas se eu for recompensado, aí obviamente que as coisas
vão se multiplicando, né? O grande problema, Moraes, é que a pessoa que enxerga isso. Vamos falar dos nossos filhos, vamos fazer uma analogia com nossos filhos. Nós temos filhos maravilhosos. Eu tenho filhos maravilhosos, você tem filhos maravilhosos. Quando você enxerga algo diferenciado no teu filho, o que você faz? Você vai ter o reconhecimento. Você dá dinheiro para ele porque ele fez algo diferenciado? Não. Eu não dou dinheiro para minha filha porque fez algo. Mas eu vou lá e eu digo para ela, viu? Isso é bonito, isso é competência, isso é o diferencial, isso são valores. Eu, como líder, eu posso incentivar isso. Então, esses dias eu falei dentro de um cliente que ele tem 800 funcionários. Eu falei assim para ele, eu não tenho a menor dúvida do que eu vou dizer aqui dentro. Com 800 funcionários dentro da empresa, se eu procurar aqui dentro os ruins é aquele problemático, aquele que já jogou a toalha, que só está esperando o momento para ir embora. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos encontrar, no máximo, 10 pessoas. E aí fica a pergunta, se eu tenho 10 ruins, quem que está cuidando dos 890, dos 900 total? Quem está cuidando dos outros 890? Porque esses têm atitude. Eles fazem algo para ser diferenciado. Mas quem que está enxergando isso? Né? E não é só a valorização de dinheiro, é óbvio, você precisa disso, mas essa visão de reconhecer, de dizer isso está bonito, não tem. É uma coisa assim, né, Celso? Você falou essencialmente algo que eu acho que é importante. Que valor nós damos para as pessoas? Você vê que é muito mais fácil você ser enérgico, né? E punir alguém quando erra do que espontaneamente elogiar quando acerta. Dá-se muito mais valor para o erro do que para o acerto. Você dá uma bronca enorme, pega no pé porque não cumpriu isso, não fez aquilo, desperdiçou, e aí ele fez uma coisa boa, não fez mais do que a obrigação. Então, eu volto a um princípio anterior que a gente falou de valores, que é assim, você não dá aquilo que não tem. Então, eu acho muito difícil o indivíduo que é um indivíduo que na sua vida cotidiana ele não está acostumado. E tem um livro chamado A Força do Hábito, né? Um livro que todo mundo deveria ler, que é assim, você vai repetindo, repetindo, repetindo. Então, você chega em casa, não reconhece seu filho, não reconhece o seu companheiro, a sua companheira, as pessoas que vivem com você, não elogia. Você tem aquilo no hábito, no seu dia a dia. Nossa vida tem 24 horas. Uma boa parte do nosso tempo nós passamos dentro de uma loja, dentro do nosso trabalho, dentro de um negócio. Uma outra parte do dia você passa deslocando, fazendo alguma outra coisa. Uma boa parte da sua vida você passa dormindo quando dorme. E um outro pedaço você passa com a família. Então, quem tem o hábito na sua vida social e família e não elogiar, e ser duro, e não reconhecer as mínimas coisas, quando vai para o trabalho, dificilmente ele vai ter esse hábito. Quando você tem uma empresa que tem um sistema estruturado que permeia essa perspectiva de sempre que alguém faz alguma coisa legal, bacana, ser elogiado, o sistema está pronto, então mesmo que o indivíduo não queira fazer, o sistema obriga. Mas na maioria das vezes não tem sistema para isso. É o indivíduo espontaneamente, é o que você acabou de falar. Ele fez um trabalho enorme de arrumação, e aí o líder dele passou, viu aquilo, para ele, não fez mais do que a obrigação. O ser humano, e dentro do cérebro tem uma área chamada área de recompensa, né? Essa área de recompensa, ela gera em você a satisfação por coisas materiais, mas um elogio, um abraço, um sorriso, coisas motivantes, começa a te deixar feliz. Então você imagina o colaborador que está lá fazendo um trabalho de arrumar, por exemplo, um balcão, arrumar uma frente de loja, arrumar um espaço, e aí o cliente percebe, aí alguém passa, um colega de trabalho, e fala, nossa, Celso, que bacana que você fez, ele vai ficar feliz. Agora imagina o líder dele falar assim, puxa, Celso, que trabalho maravilhoso, você é um profissional de primeira linha, estou orgulhoso de você. Como é que aquele cara vai se sentir? Ele vai chegar em casa e vai contar para a família, olha, o meu chefe, o meu colega de trabalho hoje me deu um elogio tão grande que eu não esperava. Então, esse processo de recompensa é um processo que tem que ativar todos os dias, né? Toda hora, todo instante. Claro que o indivíduo tem que ter isso, mas aí vem o desafio que você, com certeza, trabalha na Armelin muito fortemente dentro do varejo, que é a liderança ter este olhar. Nós temos que tomar um cuidado, e o mundo hoje ele é um mundo complexo, né? Porque você vive no automático, né? Você já acorda, já não sei o que lá, e vai no automático, e não percebe coisas que são significativas, né? Coisas simples. Então tem um ditado que eu gosto muito, que é assim, você lamenta demais o que você não tem.
mas você não contempla as pequenas coisas que você tem. Ah, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E o que você tem? Você contempla? Você está alegre? Você agradece por ter tido a possibilidade de respirar hoje? Não. E o automático é tão grande, tem uma coisa muito legal, que a gente ter tecnologia, ter rede social, você fica o tempo todo se comparando, você perde a maior parte do tempo, e a pesquisa fala que o brasileiro em si, que é um dos povos mais ansiosos do mundo, passa o tempo todo aqui comparando, olhando, não, peraí que depois eu vou falar com você, e está aqui, e se esquece de parar o dia e fala assim, nossa, notar o indivíduo, notar o colega de trabalho, né? O líder notar o seu subordinado, o líder olhar para o seu superior, parar para um pouquinho sair do automático e falar, puxa, hoje me deu vontade de dar um abraço naquele cara ali, espontaneamente. Não, é automático, automático, automático. Então, esse aspecto comportamental, as pessoas vão perdendo. E volto a dizer, varejo, supermercado ou qualquer outro, mas principalmente supermercadista, você está ali para servir. Né? E essa mesma dinâmica tem que ter quando você está no ambiente de trabalho. Então, nós somos colegas de trabalho, eu estou aqui para servir o meu colega. Né? O líder está para servir o colaborador, como o colaborador está para servir o líder. Essa cultura, e cultura tem a ver com valores e tem a ver com hábito. Nós somos aquilo que repetidamente fazemos. Se nós o tempo todo estamos carrancudos, a gente não tem agradecimento, está tudo uma porcaria, você vai criando esse hábito, então você só lamenta. E quem está do lado da liderança, por exemplo, não tem tempo de elogiar o simples elogio. Não, eu não vou elogiar porque ele não merece, é obrigação. E aí, ao mesmo tempo, fala assim, não, se eu não der mais dinheiro, o cara não vai fazer direito. Não, a gente tem que ser movido à cultura, o hábito de servir, consequentemente, o hábito do ganhar melhor, se for possível. E tem um valor, Celso, que eu tenho já há muitos anos. Eu sou desempregado, na verdade, desde o ano de 1990. O último trabalho CLT que eu tive foi em 1990. De lá para cá, eu sou um eterno desempregado, aí virei empreendedor, negócio, etc. E o hábito que eu tenho é o seguinte, há muitos anos. Bem, estou na organização, não importa o cargo que eu tenha. Sou lá um operador de caixa, sou lá de compra, sou o diretor da empresa. Eu dou para a empresa aquilo que a empresa precisa, a empresa ela é recíproca, aquilo que eu dou como colaboração e etc. Ela me dá o meu salário, ela me cria um ambiente de trabalho, assim. Quando eu percebo que esse equilíbrio não existe mais, eu não meto pau na empresa, meu. Sabe o que eu faço? Eu vou procurar outro lugar. Se a empresa não me valoriza, poxa, eu ganho R$ 2.000 aqui com operador de caixa, o que seja. Puta, eu acho que eu mereço mais. A empresa não vai me dar condições, mas eu gosto da empresa. Eu vou buscar. É possível ganhar mais? Não. Dá para eu mudar de atividade para ganhar mais? Não dá. Então, eu vou procurar um outro lugar para trabalhar. Não fico metendo pau na empresa. Porque a empresa é um lugar onde eu ganho meu pão, sou útil e ela me dá aquilo que eu preciso. Agora, eu tenho que ser sempre maior do que a organização. E o empresário não pode ficar chateado, porque aquele profissional, seja ele um executivo, um CEO, um chefe, um gerente, um líder, um coordenador, um analista, não importa. Se ele acha que ele merece mais e a empresa não pode atendê-lo, ele que vai procurar. E ainda bem que nós podemos dar a ele a possibilidade de procurar um outro emprego. Você não deve ficar chateado porque o cara vai embora. Agora, quando você está numa empresa, você serve o máximo que você puder. Se a empresa não te valoriza, vá procurar outro lugar, não fique esperando. E o empresário que não valoriza vai perder o profissional. Isso é uma pesquisa também que é assim. Nem todo mundo vira empresário, Celso. A velha memória fala assim, não, eu trabalho aqui no supermercado tal, mas, nossa senhora, me remunera um pouco. Eu vou ser empreendedor. Então, monta um mercado para você. Faz um para você. Você vai ver a dificuldade que é. E é pesquisa científica. Você tem aí da população 2% que serve para ser empreendedor. Você quer. Por que eu quero ser empreendedor? Porque eu vou trabalhar pouco. Porque eu vou ficar coçando. Porque eu vou ganhar muito dinheiro. Meu, você vai ver a dificuldade que é você ser empreendedor e empresário. Você não tem noção. Você não tem noção. Ao mesmo tempo, o empreendedor, o empresário, tem que olhar para o seu colaborador como um parceiro, mas com as suas devidas proporções. Agora, o risco maior, gente, é sempre do empreendedor, sempre do empresário. Por isso que você tem poucos empresários e muita gente trabalhando para alguém, porque não é fácil você ser empreendedor. Por isso que você vai falar assim, quem são as pessoas que eu admiro hoje? Vou lá falar do Elon Musk, que é um puta empresário, vou falar de não sei quem, vou falar do Abílio, que morreu, que é da rede supermercadista. Por isso que tem poucos, porque este perfil, gente, é diferente daquele que é colaborador, daquele que é profissional, daquele que está trabalhando para alguém. São perfis diferenciados. E quem está na liderança tem que entender um pouco de todos esses perfis do ser humano. É um desafio enorme. Muito grande. Enorme, enorme. Muito grande. Eu gosto muito dessa linha quando você falou há pouco da recompensa, né? E essa recompensa, ela, a partir de um determinado momento, ela começa a gerar um estímulo, né?
E você começa a gerar essa dopamina e você começa a acreditar mais em você, né? Eu falo que o que me ensina a andar de bicicleta é que alguém ficou do meu lado, dando estímulo, né? Do tipo, vai que você. E de repente eu fui sozinho e eu aprendi. Dentro do trabalho, nós precisamos disso, né? O tempo todo. Isso foi fantástico. Ô Moraes, eu vi aqui que você é um homem focado na educação, né? Você trabalhou muito tempo na educação. Pegando esse gancho aí da educação, e o treinamento, Moraes? Às vezes, eu tenho comentado no varejo, quando a gente faz uma diferenciação de treinamento e aculturamento, né? Eu falo assim que treinamento é uma seta que diz assim, ó, vai por aqui que esse aqui é o caminho. Cultura é você pegar na mão do indivíduo e falar assim, vamos fazer junto, vamos aprender e depois você caminha. Eu sinto muito mais a falta dessa aculturamento do que do próprio treinamento, né? Porque às vezes o treinamento, aquele indivíduo que já está cheio de problema, às vezes ele se recusa a ir para o treinamento, porque ele fala assim, não vai adiantar eu aprender, coisa parecida. Mas também, por outro lado, o nível de comprometimento dele, às vezes, é tão alto com a operação da loja, de executar as tarefas do dia a dia, que ele começa a entender até que o treinamento atrapalha o trabalho dele, né? Eu vivo isso constantemente. Eu vejo que as pessoas vão para o treinamento, chega lá, e aí, pessoal, o que vocês vão fazer aqui hoje? Falou, não sei, mandaram nós vir aqui para a sala, nós viemos, não sei nem qual que é o tema, não sei nem por que eu estou aqui. E, obviamente, que o nível de aprendizado ele vai diminuindo cada vez mais. Mas ainda é um caminho, né, Moraes? Levar o conhecimento para essas pessoas, alguns vão absorver muito mais, você deve ter muita experiência aí na época de faculdades, né? Eu vi uma história aí que quando você chegou lá para dar um primeiro dia de aula, que você questionou os alunos, que falou assim, gente, ninguém vai contratar vocês. Como é que vai contratar pessoas que não têm essa habilidade? E era administração, né? É assim, Celso, a primeira perspectiva que eu acho que é assim, não existe sociedade e mundo sem educação, sem formação, sem aprimoramento em todos os aspectos. No aspecto comportamental, no aspecto cultural, no aspecto tecnológico, etc. Então, você tem que ser completo. E no aspecto espiritual, inclusive, né? Então, hoje nas organizações se fala muito de propósito, né? Você serve para quê? Então, a organização também tem que ter uma missão, ter o seu propósito, o indivíduo também tem que ter o seu. Então, como é que eu imagino esse processo? E eu que a Armerim faz muitos anos. A Armerim é uma empresa de educação, porque a consultoria pressupõe fazer o quê? Falar de sistema, falar de processo e falar de pessoas encaixadas no lugar certo. Você não fala de indivíduo se você não fala de educação. Você não fala de um mundo melhor se você não fala de educação. E a educação ela é muito simples. Você tem dois aspectos da educação que eu acho que é essencial e é o bendito chá, né? Competência, habilidade e atitude. Então, tem aspectos da educação e da comunicação que são aspectos técnicos, ou se fala muito do conceito do hard skills, que são conhecimento técnico, conhecimento de sistema e de processo, e se fala dos soft skills, que são habilidades comportamentais. Então, você tem que educar o indivíduo para os dois aspectos. E pesquisas mundiais mostram claramente o seguinte, o indivíduo ele é contratado pelo técnico, pelo hard skills, e ele é demitido pelo comportamental. Então, quando você trabalha educação, e a Armerim faz muitos anos, a gente trabalha com educação, sabe isso, você faz o quê? Você faz um trabalho que envolve todo o aspecto de aculturamento, e aculturamento é aquilo que você faz, é hábito, ele é comportamental, e você faz todo o trabalho de desenvolver aspectos tecnológicos, sistemas, processos, etc. Você tem que balancear as duas coisas. Então, eu sempre digo, a educação ela tem um aspecto amplo, holístico. Então, o aspecto comportamental está aqui, o aspecto relacional está aqui, habilidades e atitudes está neste bojo maior, que é o indivíduo como um todo, que são valores que você tem, que você carrega isso dentro de você. E você aplica isso. Então, se você é uma pessoa que tem a perspectiva de ser autoestima elevada, você vai ter autoestima elevada no seu trabalho e vai ter autoestima elevada na sua família e vai ter autoestima elevada na sua convivência social, no clube. Você vai ser indivíduo. Você não consegue tirar o seu aspecto comportamental. Na empresa eu sou assim, em casa eu sou assado, no clube eu sou desse jeito, no jogo de futebol. Você é isso em qualquer lugar. Então, a empresa é premiada por esse aspecto cultural, que é aquilo que tem valor para a empresa. E o aspecto técnico, científico, ele é
ele é capacitado para aquela função. Não obrigatoriamente você vai aplicar isso em casa ou na vida social. Exemplo, hoje se fala muito da perspectiva da inteligência artificial. Então, a empresa tem isso lá no ambiente de trabalho. Você vai levar isso para sua casa? Não, obrigatoriamente. O conhecimento você pode aplicar lá, mas você não tem isso na sua casa. O comportamental você vai levar. Então, quando você fala de treinamento que envolve processo, envolve sistema, envolve aspectos técnicos, eu acho que isso é um treinamento. Você está capacitando para aquela atividade, para aquela função, para aquela aplicação específica. Agora, quando você fala de educação, ela tem um aspecto mais amplo, competências maiores. Então, você tem que balancear isso nos dois processos. Então, dentro da organização, você tem que ter um aspecto educacional amplo. Por quê? O indivíduo tem que controlar os seus sentimentos, tem que controlar suas emoções, tem que controlar o respeito a um outro indivíduo, tem que controlar a perspectiva da diversidade. Exemplo muito claro. Imagina que na rede supermercadista você vai colocar na frente de caixa um trans para atender. Nossa, acho que a gente não tem que estar preparado para isso. Hoje, a perspectiva de, eu tenho que ter um negro atendendo lá nos frios. Como eu já vi, nossa, mas um negro nos frios e o odor e tal. Esse respeito tem que existir do ser humano. E isso é comportamental, isso é atitude. Então, você tem que trabalhar esse aspecto educacional. Agora, ele tem que operar esse equipamento de forma mais assertiva no tempo e com este processo aqui. Isso é técnico. O técnico é fácil passar, o comportamental é mais difícil. E sem comportamental você não tem cultura. Então, a educação tem que ser ampla, você tem que trabalhar todos esses aspectos e trabalhar o indivíduo atrelado a questões que estão na vida social dele. Aspecto político, aspecto econômico, aspecto de não tolerância. Eu acho que hoje os indivíduos eles estão poucos tolerantes para um com o outro, né? Essa segmentação. E um último ponto, Celso, que eu acho que é importante. A perspectiva do jovem. Então, dentro do supermercado, em qualquer situação hoje, a gente tem os jovens no primeiro emprego, os jovens que vão trabalhar dentro de uma rede supermercadista ou numa organização. E aí tem um grande problema que é o seguinte, não, o jovem ele tem que ser rico aos 20 anos de idade, senão ele não tem sucesso. Ele vai para um supermercado e fala assim, mas eu tenho que trabalhar, eu vou preferir fazer conteúdo pela internet, eu vou ser lá um blogueiro, vou ser influencer, que eu vou ganhar muito mais do que ficar nessa porcaria de supermercado. Não é para todo mundo. Se todo mundo virar blogueiro, se todo mundo virar influencer, quem é que vai trabalhar? Quem é que vai fazer o seu trabalho? Não que não seja um trabalho, mas tem que ter espaço para todo mundo. E aí você vai pegar no mercado, numa organização, acontece na empresa, chega na empresa e fala assim, quanto você? 20, meu primeiro emprego. O que você quer fazer? Não, eu quero trabalhar em casa, porque se vir aqui... Não tem como. Você tem que equilibrar essas coisas todas. Então, é um desafio gigante educar o indivíduo para os vários papéis que ele tem na sociedade. Eu quero só enriquecer um case que nós tivemos uma experiência agora recente, onde nós demos um treinamento para um grupo de alunos que eles eram da PAI, que com síndrome de Down, né, num grau leve, e foi fantástico. Nós aprendemos mais do que ensinamos com aqueles jovens lá. Mas trabalhar a parte técnica com eles não foi difícil. Foi até muito tranquilo para a gente. Quando eu vi um cego, uma pessoa com deficiência visual total, sendo treinado para ser empacotador, trabalhar no pacote, e aí você vê aquele menino fazendo o pacote e a sensibilidade que ele tem, né, na mão, separando produtos de perecível pelo sensitivo do frio e tal. Então, eu achei aquilo fantástico. Mas é interessante que nenhum deles deu certo no varejo. Eles estavam preparados, porque nós descobrimos que nós tínhamos que treinar as pessoas que iam recepcioná-las. Porque quando eles chegavam lá no varejo, eles eram motivo de chacota, eles sofriam bullying, e aí a família, ela não querendo que o filho ou a filha sofresse com aquilo, ela dizia assim, não, fica em casa que está tudo certo, não precisa trabalhar. Na verdade, o nosso objetivo é ressocializá-lo, né? Não era nem o salário, porque ele já tem um ganho, ele tem um ganho do governo, que paga para ele lá em função da deficiência dele. Mas é bem essa área de falar, então o treinamento funciona? Técnico, sim. O comportamental é onde nós tivemos aí a grande dificuldade. Isso foi um exemplo assim, muito claro para a gente nessa linha aí. É uma das coisas, acho que, difíceis hoje da gente trabalhar em todos os aspectos da educação, formação profissional, formação de pessoas, é a perspectiva da tolerância para com o outro. E existe uma coisa que eu acho que, assim, todos queremos tudo muito rápido. Mas rápido para quê? Então, você imagina nesse seu exemplo. Você entra numa loja
E o empacotador é um deficiente visual. E aí você é o cliente que está ali. Aí ele vai passar no caixa, não é um autoatendimento, ele tem que passar no caixa. Aí o empacotador, que é lá um deficiente visual, está no momento de aprendizado ali e ele começa a colocar com toda a sua habilidade já, porque eles têm uma sensibilidade enorme para fazer as coisas mais do que a gente, porque como não tem a visão, ele tem que desenvolver outras habilidades, outras áreas, e ele começa a empacotar. O cliente vai falar assim, pelo amor de Deus, essa loja não pode colocar um empacotador que não seja um deficiente visual? Pô, eu estou com pressa, olha só. Então, você imagina. Então, de uma forma geral, a sociedade toda ela tem que ser trabalhada para algo que vai acontecer na sua organização. Será que a gente está preparado para isso? Então, quando você fala educação, você fala de aspectos que estão fora do seu negócio, da sua loja, e esse trabalho. E os colegas, como você falou, olha a aceitação. Vão falar assim, nossa, mas ele é deficiente visual, eu sou um empacotador. Ele vai ganhar a mesma coisa que eu? Claro. Ele fala, não, mas ele não faz o trabalho com a mesma velocidade que eu, ele tem dificuldade, ele tem que ganhar muito menos. Aliás, ele não deveria nem estar trabalhando, tem que ficar em casa. Então, olha como é que é complexo tudo isso. E nós vivemos um momento hoje que você tem que ter a diversidade aberta para todos, independente de raça, gênero, e etc, etc, etc. Então, olha que dificuldade que é isso. A sociedade está preparada para essa realidade? Então, você tem que fazer um trabalho de aculturamento, que é o que você falou. Então, é um trabalho educacional como um todo. E aí você começa a olhar aquele indivíduo que está ali como líder, como gerente, como colega de trabalho, na família dele, existe lá, por exemplo, uma pessoa com deficiência visual que é colocada num quartinho lá porque não pode conviver com a gente. Pior do que isso, vamos falar de uma outra perspectiva, faixa etária, um idoso de 80 anos, vou pôr para trabalhar na loja, pelo amor de Deus, ele é lento. E aí alguém fala, mas vocês colocaram esse idoso aqui, não tem tolerância. Então, esse trabalho educacional, o técnico, Celso, é muito simples. A inteligência artificial vem ajudar nisso, mas o comportamental é gigante. Então, transpassa as paredes das organizações. É social, é um problema bastante grande, só que a empresa tem que estar preparada. E mais do que a organização, eu acho que a Armelin faz isso com muito propósito, são as lideranças. Porque, querendo ou não, Celso, o líder ele é responsável por aquele time que está ali. Então, se você tem um líder que não está preparado para essa realidade, como é que o time vai estar preparado? É bem complexo. E as lideranças têm que pensar, repensar no seu papel, nos aspectos tecnológicos e nos aspectos socioemocionais ou comportamentais. É o hard skills e os soft skills. Então, é bem complexo. De um indivíduo que já está fragilizado na sociedade. Imagina, essa é a mão de obra que a gente tem para lidar, né? Legal. Dentro das organizações. Moraes, eu tenho duas questões aqui que eu queria trazer para o nosso bate-papo. Uma delas é falar como superar essas perdas que nós temos na nossa vida, e falando disso, fazendo um link com o trabalho, o varejo, que é o que nós estamos mostrando. Eu estou vendo, até o pós-pandemia, né, eu estou vendo muita gente com outras expectativas, com outras perspectivas de vida, até em função de perdas. Né? Eu tive uma grande perda na minha vida, você também teve uma grande perda, e eu falo para as pessoas que nós temos que desenvolver essa habilidade para superar isso, porque a vida tem que continuar. Como é que você traria isso para o varejo, para as pessoas que estão no varejo? Independente do tipo de perda, não estou falando só de perda de um ente querido. Nós temos várias perdas na nossa vida. Né? Tem pessoas que elas estão muito para baixo porque perdeu dinheiro. Né, e não consegue se relevantar. Tem pessoas porque perdeu parte da família, enfim, cada um tem as suas perdas na vida aí. Como é que você fala isso para a gente hoje no varejo, Moraes? Celso, eu acho que é uma coisa que é assim, a gente está conversando aqui, né? A gente se conhece bastante, a gente já trabalhou juntos, você tem o seu negócio, eu tenho o meu, mas a gente sempre coadunou de princípios muito próximos, né? É muito difícil estabelecer uma régua, né? Falar, esse aqui é o princípio, é o padrão. Nem Cristo conseguiu ser unânime, né, no mundo. Então, imagina a dificuldade que é. Mas acho que a gente tem que colocar-se abertamente aquilo que a gente acredita. E aquilo que você acredita tem que ser aquilo que você pratica no dia a dia. Não dá mais tempo hoje, não tem mais espaço para você verbalizar algo, passar algo, e a sua vida cotidiana é completamente em discordância com aquilo que você acredita. Fica um negócio meio esquisito. E as pessoas notam isso, sabe? Ah, mas ele fala isso, mas ele não faz assim. E a liderança é assim, faça isso, não sei o que lá. Aí o cara olha e fala, mas tudo aquilo que você fala, você não faz?
Então Perfeito. é princípio. Então, eu vou colocar um princípio que é assim, perdas, né? A duras penas, né? Eu aprendi na vida e hoje eu tenho isso muito claro em mim, é o seguinte, toda vez que você coloca a sua felicidade, a sua alegria, a sua realização em algo que pode ser tirado sem o seu consentimento, você tem chance de sofrer muito com as perdas. Muito. Exemplo, seu dinheiro pode te tirar sem você consentir? Pode. Um ladrão vem e te rouba tudo. Alguém dá um tombo num banco lá, entra lá um hacker lá com inteligência artificial, tira o dinheiro de todas as contas, a sua era uma delas, você tinha lá 1 milhão. O Celso tem muito dinheiro, viu, gente? Deve ter uns 3 milhões aplicado aí lá nas Bahamas. Eu estou tentando descobrir a conta dele, lá, o hacker, eu vou entrar, mas ele não libera, mas vou chegar lá. Aí vai nessa conta do Celso lá nas Bahamas, o hacker entrou lá, desviou do o BS, que acho que é o Banco Suíço, que ele tem o dinheiro dele lá, o Celso, pergunta para ele, que ele vai dizer onde conta ele tem lá. E aí entra lá, tirou todo o dinheiro do Celso. O Celso ficou sem nada, pelado. Tirou o dinheiro sem o consentimento dele. Eu nem sabia que esse ia tirar. Então, nem isso aí, então. Você vai ficar louco. Então, se a sua felicidade no dinheiro, tirou o seu dinheiro, você ficou infeliz pro resto da vida. Você põe a sua felicidade num carro novo, último tipo e tal, nem colocou no seguro. Foram lá te roubaram o carro. Você fala, putz, e agora? Ou então você colocou a sua felicidade numa geladeira nova que você acabou de comprar, foi lá, deu uma enchente, sua geladeira foi pro ralo. Você fala, puta, minha felicidade acabou. Outra coisa mais difícil ainda. Você põe a sua felicidade, a sua alegria num familiar seu que é importante. Por exemplo, num filho, num companheiro e tal. E, de repente, por um motivo, essa pessoa morre. Você fica... Acabou. Então, é sempre aquela perspectiva. Quando você coloca a sua felicidade em algo que pode ser tirado sem seu consentimento, você vai ter uma perda muito grande e você não vai conseguir lidar com ela. Vai ter tratamento. Agora, onde é que você pode colocar a sua felicidade para que a perda seja menor? Em algo que não pode ser tirado de você. Só existe uma coisa que não pode ser tirada de você. Por exemplo, conhecimento. Ninguém te tira. A não ser que abra a sua cabeça e arranca, mas não vai fazer isso, então ninguém te tira. Os seus sentimentos. Então, você está com amor, com alegria, ninguém te tira esse sentimento. Mesmo que você morra, eu acho que isso te pertence. Então, lidar com perdas é lidar com coisas que podem ser tiradas. E você se preparar para essa realidade. Mas não coloca a sua felicidade nisso. Então, exemplo muito claro. Se você pega a sua vida profissional, a minha felicidade, a minha alegria, o meu prazer está numa promoção profissional. E aí eu coloco tudo aquilo lá, estamos em 3 trabalhando aqui, o outro é um profissional que foi promovido e você não. O que aconteceu com você? Você ficou arrasado. Acabou a sua vida. Então, como é que você tem que fazer? Tem que lidar com as perdas que elas podem acontecer. Ao acontecer essas perdas, tem que lidar inicialmente com uma frustração. Existe, né, todo um trabalho que é feito aí pelos estudiosos. Como é que você lida com isso com o seu cérebro? Tem que controlar, tem que respirar, tem que entender que aquilo é momentâneo. E eu digo sempre o seguinte, lidar com perdas é sempre dizer o seguinte, o tempo é o melhor dos remédios. Segunda condição importante, tudo pode ser superado, seja uma perda emocional, seja uma perda financeira, seja o que for. Então, o processo das perdas é algo que você tem que aprender a administrar e não se frustrar quando isso acontecer. E ter a certeza que vai ter um dia após o outro para que você possa se recuperar. Agora, é fácil dizer para um indivíduo que perdeu a coisa mais importante da vida dele, como, por exemplo, né? Eu perdi um filho que tinha 13 anos de idade. Isso já faz mais de 12 anos. É uma perda que, para mim, dói falar, mas eu não tinha o que fazer. Então, fatalmente, eu tenho que lidar com ela e foi passando o tempo e saber que eu não posso remediar aquilo. Então, aquela perda que você não pode fazer nada e que está fora do seu controle, não sofra por ela. Eu sei que você teve isso também, Celso. Você perdeu uma filha com 23 anos. 34. 34 anos, de uma hora para outra, foi bem na Covid. Como é que pode um negócio desse? Você lida com um negócio desse assim, um sabor amargo para o resto da vida. Mas o que vai acontecer? Você tem 2 caminhos. Ou você absorve isso e se supera para você continuar vivo, ou então você cava um buraco, se enterra e vai embora. A opção do buraco de se enterrar é a pior opção. Seja a perda que for, seja ela profissional, do familiar, de dinheiro, de material, de momento, de saúde. Então, saúde é duro, cara. Às vezes, eu passei por um tempo, há 2 anos atrás, eu descobri que tinha um câncer. Eu falei assim, putz, e agora? O que eu vou fazer? Eu pensei bem pelos valores que eu tenho e falei, puxa, eu devo ter feito alguma coisa errada. Porque se meu organismo não está bem, alguma coisa, eu exagerei aqui. Deixa eu lidar com isso. Tenho chance de continuar vivo? Devo ter, vou acreditar nos médicos. E tem uma coisa muito importante, Celso, é ser otimista e entusiasta com a vida. Isso faz você ficar muito bem com as perdas. Otimista e entusiasta, né? Qual a diferença de um para o outro? O otimista fala assim, vai dar tudo certo, beleza,
Tenho certeza. E fica esperando. O entusiasta é diferente do otimista. Vai dar tudo certo e eu vou fazer dar certo. Para onde é que vai ser? O que eu tenho que fazer? Há uma diferença grande. Então, lidar com perdas é você absorver, ser otimista e ser entusiasta. E juntar isso e bola para frente. Vai para frente. E uma das perdas, acho que difíceis, é de gente amada e tal, e ele é profissional também. Então, puxa, perdi o meu trabalho agora. Onde é que será que está esse algo que me fez perder? Será que é em mim ou é nos outros? Você tem que fazer esse balanço. O que eu fiz de errado para que isso aconteça? O que eu não fiz de errado? E bola para frente. Toda perda é uma oportunidade de você se melhorar. Agora, é fácil? Não é fácil. Não é fácil. Quando eu falo no varejo, eu falo muito isso para liderança, né? Quando você perde um funcionário, seja ele pediu demissão porque você demitiu, eu falo para ele, você tem que fazer uma pergunta. Até onde eu tive responsabilidade por isso? O que eu poderia ter feito para que isso não ocorresse? Né? É como a gente fala lá da culpa, né? A culpa é minha, agora que ela é minha, eu boto em quem eu quiser. Né? Mas primeiro você puxa a responsabilidade para você. Isso é uma forma de trabalhar bem, né? Essa questão de melhorar a qualidade de vida do ser humano. Né? Celso, só uma coisa que eu acho que é legal, assim, eu vivo isso, eu acho que é um aprendizado que vale a pena, eu queria compartilhar com todo mundo e com você também, com quem está ouvindo a gente aqui, que vale a pena como reflexão, se está certo ou se está errado. Gente, alguém já leu aqui O Primeiro Príncipe, O Pequeno Príncipe, desculpe, você deve ter lido, todo mundo, tem lá um Pequeno Príncipe que fala assim, você é responsável por aquilo que você cativa. Então, levou tempo a aprender, e a vida foi me dando alguns ensinamentos e princípios que é assim, nós somos responsáveis por aquilo que acontece conosco e muitas vezes por aquilo que acontece com o outro. E quem é líder, seja um executivo, seja um gerente, seja um diretor, seja um supervisor, um coordenador, um pai de família, uma mãe de família, um companheiro, você é responsável por aquilo que estão sob o seu comando. Então, nós somos responsáveis por isso. E assim, nós somos responsáveis pelo nosso sucesso e somos responsáveis pelo nosso fracasso. Ah, não, mas foi o governo, foi o empresário, foi o meu chefe, foi a contingência, foi o tufão que aconteceu e tal. Aconteceu. Fui eu. Porque, aconteceu o tufão. Eu me preparei para isso? Não, então a gente tem que estar preparado. É que a gente não dá peso para algo. É 1% disso acontecer. O dia que acontecer, você tem que estar preparado. A gente não está preparado para as coisas difíceis da nossa vida. Agora, a gente é responsável, principalmente porque nós temos algo que não nos tiram, Celso, que é a força que a gente tem interior de acreditar primeiro em nós mesmos. E saber que a qualquer momento pode acontecer qualquer coisa na nossa vida. A gente não está preparado. Uma das coisas difíceis, por exemplo, que nós acabamos de falar aqui, a gente está preparado para a morte? Ninguém está. E ninguém quer morrer. Eu não quero, você quer? Imagina. Ninguém quer morrer, mas a gente vai morrer. Você não sabe onde, nem como, mas vai morrer. Ainda não existe nesse planeta alguém que ficou para semente, como se diz. Não importa se você vai morrer com 5 anos de idade, com 10, com 20, com 50, com 80. Hoje, né, no Brasil, nós temos mais de 20 mil pessoas com mais de 100 anos. Quem diria que você vai viver 100 anos, Sansão? Você está com quantos anos agora? Uns 50 e pouco? O Celso tem cara de menina, está com uns 40 e pouco. Você está com uns 50 anos, você tem mais 50 anos pela frente. Você está na metade da vida. Há 30 anos. No segundo tempo agora. Então, há 30 anos atrás, quem tinha 50 anos já estava se preparando para a morte. Vivia 54 anos. Hoje você vai ver 100 anos, ele ainda é um menino, eu também um menino. O que nós vamos fazer com 40 anos de vida? Então, dentro dessa perspectiva, a gente tem que olhar para o universo com esta condição, saber que nós estamos preparados para viver muito e viver bem, mas a gente não se prepara para a diversidade, de jeito nenhum. Nós só nos preparamos, a gente quer o tempo todo coisa boa. Promoção, aumento de salário, melhor de cargo, mudança de cargo, ganhar dinheiro. E quando a diversidade aparece? A gente tem que estar preparado para ela também. E a diversidade, ela ensina para a gente muitas coisas que a gente não aprende. E no fundo, você fala assim, nossa, de fato, eu tenho responsabilidade nisso. É muito comum para a gente colocar a culpa no outro, colocar a culpa no externo, e você não faz aquela meia-culpa assim, será que você tem a consciência? Não, eu fiz tudo certinho. É que a contingência deu um sopro no vento para cá que eu não previ esse sopro. E vai acontecer. Então, a gente tem que estar preparado para as duas coisas. Isso ajuda com a pergunta anterior. Nos ajuda principalmente no fracasso. Principalmente quando as coisas não dão certo. E aquele velho conceito, né? Permita que eu possa entender que há a diversidade e que eu tento explicar. E aquilo que eu não consigo explicar, é melhor eu aceitar. Agora, eu tenho que estar preparado para as duas situações.
Situação do ruim e do bom, do dia e da noite, do fácil e do difícil, o tempo todo. E nós vemos um mundo hoje em constante ebulição, em guerra, dificuldade. Esse é o mundo que a gente vive. Né? Vem a tecnologia, a inteligência artificial está aí. Aí fala assim, nossa, mas vai vir... Olha, vai tirar o emprego. Vai gerar um monte de emprego. Programador de inteligência artificial, quem vai manutenção dos equipamentos, vai mudar um novo mundo. Então, você tem que se adequar a essa nova realidade. Puxa vida, loja, varejo, né? Vai ter autoatendimento. É uma realidade. Talvez não em todos os lugares, mas vai ter. Então, vai tirar o emprego, todo mundo, tudo bem. Vai tirar o emprego, vai ter gente que vai manutenção do equipamento, vai ter o software, vai gerar um outro tipo de mão de obra. Vai ter trabalho para todo mundo? Vai. Aí eu volto para o princípio inicial. Trabalho não é só para você ganhar dinheiro e pagar suas contas e ter sucesso material. Trabalho é você ser útil. Então, são valores iniciais que a gente conversou, Celso. E aí, a última chamada nessa nossa conversa é falar: quem está em papel de liderança, desculpe, tá frito. Porque tem que entender de ser humano em todos os aspectos. A Armelinha é competente em formar líderes, está no varejo, eu sei que isso é fácil, mas quem está na liderança é este tipo de informação, de conhecimento que tem que ter. Comportamental, espiritual, social, né? Técnico. Então, você que é líder ou quem está na liderança aí, tem que, olha, pedalar e pedalar muito, você vai atropelado, né? Pessoal, falei que a conversa ia ser muito forte, né? E é isso aí, esse é o Moraes, que eu tenho uma admiração muito grande por ele, e vocês viram o porquê, né? Moraes, nós ficaríamos aqui horas conversando, o pessoal já está dando sinal para a gente, assim, sabe? Viu? Já o tempo, né? Tal. Mas vamos falar um pouquinho só dos nossos parceiros, né? Nós temos aí a Big Data, né? Não, a Big Data que está com a gente, depois a gente já vamos mostrar isso para você. Big Data é uma empresa muito séria, uma empresa que tem trazido aí uma parceria muito bacana. A Certacom, né, que está com a gente, já está aí na tela aí o contato da Certacom, uma empresa seríssima para você fazer aí suas recuperação tributária, ICMS, ST. Nós vamos ter um podcast com eles aí muito em breve, e vocês vão ver como foi bacana, muito simples resolver isso, tá? E eu quero pôr também a tela da Armelim. Nós temos da Armelim aí ou não? A Armelim Consultoria. Pessoal, quer colocar em prática isso que nós estamos falando? Quer fazer um trabalho com profundidade? Então está aí o contato da Armelim. Eu já deixei, o Moraes, como nós temos uma parceria muito forte, Moraes, você está fazendo as palestras ainda, né, Moraes? Sim. Se vocês quiserem, esse homem aqui é fantástico aí, se qualquer empresa quiser contratar o Moraes para fazer uma palestra aí na sua empresa, faz o contato aí com a Armelim e nós encaminhamos vocês aí para que vocês tenham essa pessoa maravilhosa aí que vai levar muita energia para a empresa de vocês. Também nós temos, né, aí o livro da Armelim. Esse livro, né, eu sempre falo que eu nunca tive a pretensão de ser um escritor, né? Mas a ideia desse livro eu preciso compartilhar com as pessoas, né, as experiências que eu tive no varejo. E eu transformei os cases de vivido no dia a dia do varejo em situações até de autoajuda. Nós temos situações aqui fantásticas. Se alguém tiver interesse, está aí o QR Code. É só pegar na tela aí, põe o teu celular aí nesse QR Code e você vai ter o contato aí para adquirir esse livro aqui com a Bruna, tá bom? Quero agradecer também a Realtar Marketing, que nós vamos ter um podcast com a Realtar. Bruna, uma especializada na área do marketing, que trabalha muito essa estratégia. E, sem dúvida nenhuma, o estúdio, a Tangerina. A Tangerina está aqui em Itu, uma empresa muito séria, uma empresa de uma qualidade ímpar, né? Vocês podem ouvir aí pelo podcast, você vê a qualidade do som, da imagem, né? O Sandro é uma pessoa que nos apoia e que faz um trabalho fantástico aqui com a gente. Que quer fazer um trabalho na sua empresa, com um estúdio diferenciado, fala com o Sandro, fala com a Tangerina aí, que vocês vão ver essa qualidade maravilhosa. Moraes, cara, muito obrigado, viu? Eu fiquei muito feliz, de verdade, que você ter vindo aqui, né? Veio lá de... Você estava hoje em? São José dos Campos. São José dos Campos.
veio aqui para a gente bater esse papão gostoso aqui. Cara, Deus abençoe você. Sou muito feliz de ser seu amigo. Ouvir você é algo assim que faz bem para gente, tá? E levar isso para o varejo, cara, isso me deixa mais feliz ainda, tá? Obrigado pela sua participação. E eu queria, Moraes, só para a gente encerrar, que você deixasse aí nessa câmera aí para os nossos seguidores uma mensagem aí de otimismo, de falar um pouco desse assunto que nós abordamos aí durante o podcast. O Eu, Celso, eu, eu vi que você falou aqui de uma frase, né, Moraes, que você gosta muito. Aliás, eu vi que das inspirações profissionais que você tem, você falou do Silvio Santo e o Alcione, né? O Alcione eu não conheci, não lembro quem é o. São duas pessoas que você se inspira, né? E você tem uma frase aqui que achei também bacana, né? Quem não sabe o que procura, não percebe quando o encontra. Celso, primeiro é um grande orgulho, né, poder bater um papo contigo. Eu também aprendo muito contigo e aprendo demais, né? E aí você colocou no final, assim, tem vários líderes que a gente se inspira, mas em especial eu coloquei 2 líderes, um deles que, né, faleceu, desencarnou recentemente, que é o Silvio Santos. Unanimidade ou não, se bem ou mal, eu acho que é uma pessoa, primeiro, como você, Celso, a vida toda no mesmo segmento, que é a televisão, entretenimento, e ele vivia aquilo que ele colocava no negócio dele no dia a dia. Ele queria divertir as pessoas, servir as pessoas. Independente, não precisa ser unanimidade, mas é alguém que muito simples. E ele falava, né, o tempo todo de inspirar pessoas, deixar as pessoas felizes, ouvir as pessoas. Quem trabalhou próximo dele, até o último dia de vida, ele estava com esse entusiasmo, com essa perspectiva. É alguém que teve sucesso, as empresas dele tiveram muito sucesso. Ah, lá o Banco Pan-Americano foi vendido, quebrou. Não importa. O SBT foi um sucesso e ele, como comunicador, ele vivia aquilo. E é aquele velho ditado, né, chinês: quem ama o que faz não sai para trabalhar nem um dia. O Armelin, assim, o Silvio Santos era uma grande dentro, porque ele vivia o tempo todo. Fica até o final, ele estava no programa dele ali, vivendo, ele tinha alegria. Então, o Silvio Santos me inspira. Né? A Alcione, ela é uma empresária, a vida dela é bacana de todo mundo ver, e ela é a pessoa que criou Amigos do Bem, que leva para o Hum. Nordeste alimentação, vida digna, para o mundo inteiro. Era uma empresária do segmento de iluminação, e ela foi numa viagem no Nordeste, viu o pessoal passando fome, falou: como é que pode no meu país ter gente que passa fome? E ela criou Amigos do Bem. Fantástico o trabalho que a Alcione faz. Então, eu admiro muito o trabalho dela, é uma liderança, uma empresária que, inclusive, vendeu a empresa para se dedicar ao social, porque ela queria, e ela não tem aquela vontade pessoal de, eu quero aparecer, etc. Ela faz de coração, ela passa 15 dias do mês, dia do mês no Nordeste servindo as pessoas, ela tinha tudo para, ela é milionária, e ela faz com amor, sabe? E a frase que eu gosto muito que o Celso colocou é uma frase que eu sempre digo, que é assim, olha: quem não sabe o que procura, não percebe quando encontra. Então, quando você sabe o que procura, eu acho que o indivíduo ele procura o quê? Ele procura felicidade, procura alegria e procura, nos momentos da adversidade, também encontrar alento. Então, quando você está sabendo o que você está procurando, a hora que aquilo bate na sua frente, você efetivamente encontra e vai embora. Você está assim, puxa, mas a pessoa tem sorte, ele estava preparado e estava olhando, agora eu achei aqui, essa é a minha oportunidade. Pronto, ele se encaixou. E para isso você tem que se conhecer. E a minha mensagem é assim: eu acho que na vida nós estamos aqui para 2 coisas, Celso. Primeiro, para amar. E o que é o amor? O amor é procurar fazer o outro mais feliz, aquele elogio, seja ele na família, no trabalho, no programa. A gente está aqui para amar. Esse é o amor. Alegria, felicidade e a vida mais feliz para todo mundo, para nós mesmos e para o outro. E existe um outro valor que eu acho que é significativo. Nós estamos aqui para ter compaixão. E a compaixão é uma coisa muito simples. Não é ter dó. A compaixão é o que eu posso fazer para aliviar a dor e o sofrimento do outro. Para aliviar aquilo que está. Colocar aqui no ombro um pouquinho. É o que eu vi outro dia, uma coisa muito legal. Parece assim, isso é romântico demais. É uma história que aconteceu, e eu vi isso acontecer numa cidade, até já foram cases, né? A pessoa estava lá vendo um carroceiro com a carroça cheia de sucata para levar, e aí, uma subida, ele não conseguia subir com a carroça, porque era pesada demais. O cara parou o carro na rua, um carro importado, e aí ele pegou aquele carroceiro e falou assim: eu vou ajudar o senhor a subir com essa carroça até lá em cima. De terno, saiu do carro, pegou a carroça do cara e levou até lá em cima e pronto, tranquilo.
fez isso, que é aliviar a dor do outro. Então, acho que nós estamos aqui para amar e compaixão. Isso o tempo todo. Se a gente fizesse isso na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família, a gente vai ter um mundo melhor. Então, acho que a gente tem que fazer um mundo melhor, que é aquilo que a Armelin faz o tempo todo, transformar a vida das pessoas. Muito obrigado, Perfeito. Celso. Obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, espero que a Armelin aí tenha colocado mais um pontinho positivo aí para a gente pensar e repensar sobre o nosso dia a dia. Esse é o objetivo. Obrigado, até o nosso próximo podcast. Grande abraço a todos.